Uma boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos, aos irmãos aqui presentes, aos nossos amigos internautas que nos acompanham no nosso Evangelho no Lar desta tarde. E gostaria de convidá-los, então, para que possam sentar bem confortavelmente. Quem quiser fechar os olhos, nós vamos iniciar a nossa tarefa da tarde com uma oração. Elevando o nosso pensamento ao Pai Celestial, ao Pai de amor, ao Pai de bondade, ao Pai de misericórdia, que a cada instante nos alcança o perdão, frente às nossas falhas na caminhada, nos convidando ao reajuste, ao refazimento interior, para que possamos crescer e evoluir. Que o perdão do Pai neste instante alcance a todos nós, na forma das bênçãos da paz, levando serenidade aos corações que habitam este planeta Terra, levando paz e esperança, para que todos nós possamos, aos poucos, gentilmente, realizando a nossa transformação interior, sempre na busca do nosso melhor, a cada dia, a cada ano, a cada reencarnação, crescendo e evoluindo no campo do amor e no campo da inteligência, para que possamos alçar voos com mais fortaleza, com mais visão e com mais discernimento. Gratidão à equipe de Dr. Bezerra de Menezes pelo amparo espiritual que se faz presente desde o momento presente. Que assim seja. Meu nome é Jaqueline, sou trabalhadora do setor Assuntos da Família e nós vamos iniciar então o nosso Evangelho no Lar com o tema de hoje, que é o capítulo 5, é um capítulo maravilhoso. Bem-aventurados aflitos, e eu sempre gosto de dizer que os aflitos somos nós, todos nós que habitamos este planeta de provas e expiações em plena transição planetária. E o item é o item 26, é um item um pouco longo, eu vou ler alguns trechos e buscar um pouco da interpretação, porque é um item com muito conteúdo e importante para todos nós, para a nossa evolução espiritual. E o item é provas voluntárias, verdadeiro silício. Alguém tiver o Evangelho e quiser acompanhar, diz assim, essa é uma comunicação do anjo guardião. Vejam, um anjo guardião, ele se intitula, ele não se dá nome, o espírito que traz essa comunicação. Ele se diz um anjo guardião. Então é como se fosse o nosso anjo guardião agora trazendo uma mensagem para nós. Perguntais, se é lícito ao homem abrandar as suas provas, essa questão equivale a outra. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele em quem um espinho entrou retirá-lo? Ao que está doente chamar o médico? Sim, né? É lícito. Mas aí ele chega e segue e diz assim, as provas, né? Como a doença, um espinho que entra na carne, né? E esse espinho a gente pode pensar até espiritualmente, às vezes é aquele irmão que está junto conosco, né? Que parece que nos ofende todo dia e que a gente precisa se limpar o coração, né? Daquele espinho que chega, porque se a gente guardar, nós vamos sofrer. Porque a gente sabe que a falta do perdão leva à mágoa, a mágoa muitas vezes leva ao ressentimento,
E essa palavra ressentimento tem a ver com ressentir. Eu sinto novamente, né? Toda vez que eu me lembro, né? Aquilo vem à memória, daí vem toda aquela emoção junto, e é como se eu sentisse novamente aquela situação. E aí, muitas vezes, a gente baixa a nossa vibração. E, inconsequentemente, a gente acaba sintonizando com aqueles irmãozinhos desencarnados na mesma vibração. Por isso que é tão importante o perdão. Primeiro conosco mesmo, depois com o irmão do caminho. Bom, então as provas. Tem por fim exercitar a inteligência, nos auxiliar a crescer intelectualmente. Porque chegam desafios e a gente precisa aprender a discernir o bem do mal, e mais do que tudo agora, neste momento que nos encontramos. Tanto quanto a paciência e resignação. Quem é que não precisa de paciência aqui? A gente já acorda sendo convidado a exercitar a calma, a serenidade, porque paira no ar uma certa ansiedade. O nível de transtornos mentais, nós sabemos hoje, na América Latina, é uma epidemia. Né? Nós temos uma epidemia já de ansiedade, né? Isso é claro. Então, nós precisamos buscar, através da oração, nós temos tantos recursos na doutrina espírita, né? O Evangelho no Lar, a oração, o passe, a fluidoterapia. E aí nós vamos buscando esses recursos para acalmar a nossa mente, para buscar a serenidade. E, ao mesmo tempo, para desenvolver a resignação, frente a todas aquelas provas que nós não conseguimos mudar. Mas nós podemos ter uma postura sempre ativa, fazer o nosso melhor. E aí ele segue, diz aqui que o mérito consiste em sofrer sem murmurar. Aí que está a questão. Porque se a gente... Chega uma prova até nós e a gente começa a se queixar. Tem um familiar no hospital, está 15 dias no hospital. Nós sabemos o quanto é cansativo, muitas vezes, ficar uma noite inteira, acompanhar, cuidar. 15 dias, às vezes são 30 dias. Mas é uma prova que nos chega. É um momento tão importante. E se a gente observar, Deus, Ele estende as mãos dele para nós através do médico que chega e faz a sua análise diagnóstica, o seu prognóstico, o tratamento. O enfermeiro que vem e que dá a injeção, coloca o soro. Os técnicos de enfermagem que dão o banho no leito. É toda uma equipe encarnada, disponível, fora a equipe desencarnada que existe em todos os hospitais. Mas quantos de nós, peguei só esse exemplo, tem tantos outros, né, pessoal? Quantos de nós, muitas vezes, nos queixamos? O importante é a gente aprender a agradecer e a compreender aí vem a compreensão, a inteligência, exercitar ela e pensar, o que eu preciso aprender com essa experiência que chega? Por que ela veio para mim? Por que aquela pessoa está próxima a mim? Algo nós temos a aprender, porque nós estamos num planeta escola. Nós estamos na escola da vida. Então, algo sempre nós temos a aprender, para que possamos crescer e evoluir. Nas duas asas do pássaro, né? Eu sempre digo, do coração e no intelecto. Então, as provas exercitam a inteligência e o campo do coração. O campo do coração, a paciência, a resignação. Tá? Eu vou avançar, que está quase terminando o meu tempo aqui. Nós temos sempre 15 minutos de Evangelho no Lar. Então, ele diz assim, o Espírito, essa questão das provas, né? Essa questão dá lugar naturalmente a outra, pois se Jesus disse, bem-aventurados aflitos, haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas, por meio de sofrimentos voluntários? Há mérito em agravar as provas, ou seja, a prova já está difícil ali, né? Mas eu vou ganhar algo além se eu dificultar ela? Por isso que ele fala do verdadeiro cilício.
né? Nós já vamos chegar lá. E ele diz assim: a isso responderei muito positivamente. Sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo. Ora, quando um sofrimento e uma privação objetivam o bem do próximo? Aí eu lembrei de um exemplo da Joana de Cusa, que cuidou de leprosos na época de Jesus. Naquela época não tinha máscara, né? Não tinha todos os equipamentos de segurança. Ela estava lá, junto com eles. Óbvio que ela contraiu a lepra e depois desencarnou. Mas esse sofrimento voluntário, diz o texto, é um sacrifício que Deus abençoa. Nesse momento, sim. Porque aí a palavra sacrifício tem o sentido de santo ofício. Ela é santa. É uma ação santa. Agora, por outro lado, diz o irmão aqui, porquanto não é caridade, né, não há mérito, quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo inflige. Porque aí só é egoísmo e fanatismo. Por exemplo, uma greve de fome durante 30 dias. Tu está mortificando apenas o teu corpo físico. E isso é contra a lei de Deus. Nós precisamos nos alimentar fisicamente todos os dias. Né? Então, o texto ele vai desenvolvendo aqui todo um caminho lindo assim, para o nosso entendimento do que é o verdadeiro silício. E, na sequência, ele diz qual é o verdadeiro silício. Que diz aqui, que é para nós aplicar nossas almas. Não é para mortificar o corpo, e sim o espírito. Ou seja, fustigai o vosso orgulho. Fustigai quer dizer repreender o nosso orgulho, o nosso excesso de orgulho, né? Recebei sem murmurar as humilhações. Então, ele nos convida a trabalhar no campo interno, dentro de nós. Esse é o verdadeiro silício aqui, que Deus abençoa, que é a nossa transformação interior, ou reforma íntima, como muitos gostam de utilizar. Né? Então, o texto é muito belo, é lindo esse texto, e convido a todos vocês a lerem depois o item 26, provas voluntárias, o verdadeiro silício. E, ao mesmo tempo, como nós estamos falando de evangelho no lar, levanta a mão aqui quem já faz o evangelho no lar. Olha, muitos irmãos. E temos aqueles ainda que não realizam. Então, para esses, eu vou explicar um pouco mais no detalhe. O evangelho no lar, ele é uma prática muito simples, foi instituída por Jesus há mais de 2000 anos, onde nós paramos que nem aqui, 15 minutos, 20. Né? Nós geralmente colocamos uma garrafa ou uma jarra com água. E ele sempre é realizado no mesmo dia e no mesmo horário. Onde nós vamos fazer uma prece de abertura, nós vamos ler o Evangelho, ele pode ser lido ao acaso, como muitas vezes se faz, abre ao acaso, ou sequencial, que é o estudo que nós damos aqui. Lemos em voz alta, reflexionamos, como eu reflexionei com vocês aqui, e, na sequência, a gente faz a prece de encerramento. Quais os benefícios? Muitos. Primeiro, a água que é colocada, ela vamos dizer assim, ela recebe medicamentos da espiritualidade para todos nós e para os nossos familiares, assim como os animaizinhos da nossa casa, se nós quisermos também. E, ao mesmo tempo, a espiritualidade vem mais cedo, faz asepsia do ambiente do nosso lar. Ou seja, todos aqueles miasmas, frutos dos nossos pensamentos, muitas vezes desalinhados, né, são limpos ali. Assim como uma higiene da casa, que nós limpamos o piso, também, do ponto de vista espiritual, esses miasmas são limpos, são transmutados pela espiritualidade. E eles nos acompanham durante o Evangelho no Lar, nos intuindo, nos dando esperança. Muitas vezes, a gente não sabe que caminho seguir, nós estamos com uma confusão, às vezes, com uma dificuldade, com uma dor no coração e não conseguimos ver com clareza. E aí eles nos auxiliam naquele momento. E aí, às vezes, uma palavra do texto, eu comecei hoje com a prece do perdão, né? E, às vezes, a palavra do texto é perdão, e aquilo nos toca o coração de uma maneira tão profunda, que era o que a gente precisava ouvir. Hoje uma amiga me disse assim,
falando que ela conseguiu, ela tem 60 anos, e ela conseguiu realizar com o pai dela, que tem 80 e poucos, a prática do perdão. Eles ficaram brigados muitos anos na vida. E ela sofreu bastante durante a pandemia, porque eles moravam em Curitiba, e ela aqui, e ela queria ir lá, mas ela trabalhou o perdão dentro do coração dela. E aí a gente estava conversando ali por WhatsApp, e ela disse, Jaque, a gente às vezes não tá preparado para a saudade. Gente, aquilo me tocou, assim, de tudo que a gente falou, tão fundo, porque eu estou com a minha mãezinha no hospital, e saiu agora também, com várias comorbidades físicas. E aí eu fiquei pensando, mas é verdade, a gente não está preparado para a saudade. O irmão vai desencarnar, o pai, a mãe, o familiar, e vai acontecer o fato, todos nós sabemos, nós somos espíritos imortais, estamos indo e vindo, mas é a saudade, a presença, o carinho, o afago, o café da manhã, a ligação. Então, nós precisamos nos preparar, o nosso coração, fortalecer a nossa alma com o Evangelho. Ele nos dá tanta força, pessoal, o Evangelho. Ele nos ilumina o coração, nos fortalece de esperança. E a nossa fé vai crescendo interiormente. Vai crescendo, para quando essas provas chegarem, as mais difíceis, nós tenhamos força para passar por elas. Mas tenham a certeza que nós nunca estamos sós. Nunca. Nós sempre estamos acompanhados. Sempre. A doutrina espírita é bem claro. É claro que nós temos os nossos obsessores também, mas nós temos o nosso anjo guardião, nós temos o espírito amigo, nós temos os espíritos familiares. Tem uma turma toda que circula. Mas Deus é tão misericordioso que o nosso anjo guardião, como aqui na mensagem, está nos orientando para que possamos desenvolver a inteligência, a paciência e a resignação frente às provas que chegam até nós. Essa é a mensagem do Evangelho no Lar de hoje. Vamos fazer nossa oração? Com muita alegria no coração, porque tudo que nos chega é para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. Elevemos, então, o nosso pensamento ao Pai Celestial, ao Pai de amor e de bondade. Pai querido, lança as Tuas bênçãos da paz novamente sobre nós. Que a serenidade faça parte do nosso coração, para que tenhamos força e coragem, Pai, para vencer primeiro a nós mesmos, as nossas dificuldades internas, e para que possamos também, ó Pai, estender a mão amiga, a mão fraterna e solidária a todos os irmãos aflitos que cruzarem o nosso caminho, para que possamos ser nós, a Tua mão que se estende àquele irmão, levando um carinho, uma palavra amiga, um sorriso e um abraço, muitas vezes com um olhar. Em tempos ainda de pandemia, que o nosso olhar possa abraçar a todos aqueles que nós amamos e que possamos agora mentalizar com o nosso pensamento e levar a vibração de amor àquele irmão que não se encontra aqui presente, pode ser um familiar, que nós vamos desejar todas as bênçãos do Pai até ele, as bênçãos da saúde, as bênçãos do amor e da tranquilidade. Gratidão, muita gratidão ao Pai, que assim seja.